Senhor deputado Samuel Moreira, ontem nós fizemos uma abordagem bastante abrangente. Aliás, essa comissão está conseguindo dissecar o relatório, estamos trabalhando juntos. Eu, de fato, espero que Vossa Excelência possa considerar pelo menos parte daquilo que temos levantado. Ontem levantamos questões da maior importância que constam do seu relatório e que precisam correções e outras, inclusive já corrigidas, foram exaltadas. Mas eu queria hoje, desse tempo que me foi concedido como vice-líder da minoria, fazer uma contextualização e dialogar com o relator. Primeiro, que nós estamos vivendo no Brasil um problema muito sério de compartilhamento de dados, né? Hoje mesmo está em toda a imprensa a afirmação de um boliviano que diz que o software dele foi usado para disparar as mensagens para a campanha eleitoral do senhor presidente da República, o capitão reformado, senhor Jair Bolsonaro. Isso nos causa espécie. Nós estamos esperando uma resposta do Tribunal Superior Eleitoral que se posicione sobre isso. Por outro lado, o ex-juiz Moro está lá no Senado, dando informações, prestando esclarecimentos sobre o vazamento ou a entrega de dados feita por alguém não revelado ao site Intercept, em que comenta que há uma ação coordenada por ele para gerar, infelizmente, uma definição jurídica a serviço de uma definição política. Mas o que eu queria comentar e dialogar com o relator é que ontem também, relator Samuel, e está em toda a imprensa de hoje, o senhor presidente da República vetou um trecho da medida provisória 871, que foi promulgada ontem e transformada em lei no Palácio do Planalto, onde esse trecho, fruto de um destaque do PP, que eu destaquei e mantive, e ganhamos no plenário da Câmara, proibia o compartilhamento de dados dos beneficiários do INSS. Eu vou aguardar o deputado Samuel. Então, ele veta esse trecho, que proibia o compartilhamento de dados dos beneficiários do INSS. Portanto, mais uma vez, dados. Mais uma vez, compartilhamento de dados. E esses dados poderão ser utilizados por bancos, empresas, deputado Arlindo Quinalha, não é? E para marketing direcionado. Quando nós resgatamos esse destaque, que havia sido deixado de lado, e todo mundo apoiou, acabou tendo uma votação, não é? Quase completa no plenário da Câmara, deputado Alexandre Frota, nós compreendemos que o beneficiário do INSS, ele precisava ser protegido. Que não é possível que possamos considerar que todos que recebem BPC são fraudadores, que todos que recebem Bolsa Família são fraudadores. Aliás, aquela medida tomou medidas contra a fraude, que eu também concordo, a minoria, a oposição como um todo concorda que deva ser combatida. Mas nessa reforma, suposta, pretensa, reforma da Previdência com caráter fiscal, com um caráter regressivo em muitos dos seus itens, em relação a direitos conquistados com muito afinco pela nação brasileira, ela não trata de buscar os fraudadores, os grandes devedores, os grandes sonegadores da Previdência Social. Mas o presidente da República ontem assaca de maneira agressiva contra os beneficiários do INSS em relação ao seu sigilo de dados. Então, eu queria, deputado Samuel, já que nós não tratamos disso ontem, não tratamos no próprio texto da reforma, que Vossa Excelência tratou de cuidar da unidade mínima diante das suas convicções. Vossa Excelência conhece as nossas opiniões. Eu acho, por exemplo, que nós precisaríamos, antes de qualquer reforma, que teria que ser uma reforma inclusiva, fazer a reforma tributária, fazer a reforma fiscal, ir atrás dos sonegadores, atrás dos devedores, né? Atrás daqueles que não honram com o seu papel de compartilhar a Previdência. Mas hoje o que nós nos debatemos é que, ao invés disso, há um estímulo
um estímulo à defenestração do direito do mais pobre. Como se não bastasse o aumento da carga, o aumento da idade, né? O aumento da contribuição, a emergência de alguns para que volte uma contribuição extra dos servidores, que já estão sendo diabolizados, demonizados no texto da reforma, como se fossem todos perdulários, como se fossem marginais. Professores, policiais, servidores em geral, quer sejam do nível de apoio, ou nível médio, ou nível superior, nas instituições do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Então é muito importante dizer que nós somos contra as incorporações milionárias, que são feitas, não é? Inclusive muitas vezes para gozo próprio, né? De quem judicializa. Então eu entendo que a grande maioria não tem qualquer relação com fraude. E aí, deputado Samuel, eu queria rogar que Vossa Excelência, vamos tentar fazer um destaque, uma emenda nessa direção, mas incorporasse no texto algo que desse segurança de dados aos beneficiários do INSS. Isso é papel nosso, isso está consonante com o texto constitucional e com a lei de proteção aos dados, e eu contesto veementemente o veto feito pelo senhor presidente da República, aquele destaque que aprovamos e que ontem ele veta com sensacionalismo, em antagonismo à ideia de que é preciso proteger os dados, proteger o mais frágil e, ao mesmo tempo, indicar a busca dos grandes que concorrem para o déficit que a Previdência tem apenas de 2016 para cá. É nessa direção, contextualizando a questão dos dados, que eu dialogo com Vossa Excelência. Muito obrigada.